Boa tarde. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15 de Atos. A gente tem visto a progressão da igreja primitiva, né? Desde o dia, no capítulo 1, que Jesus subiu ao céu e disse aos discípulos que permanecessem em Jerusalém até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. E aí eles iriam pregar o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Então, agora a gente já chegou num ponto onde o evangelho está indo ser pregado nos confins da terra. Paulo tomou a missão de levar esse evangelho aos gentios, aquelas pessoas que antes da vinda de Jesus não tinham direito, não tinham acesso a Deus, mas que através de Jesus elas vieram a ter acesso à presença de Deus, a ser filhos de Deus, como Jesus mesmo disse em João, que ele falou, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não foi só para os judeus, a todos. Para isso veio Jesus, para nos dar este acesso, né? Então, a gente tem visto as viagens de Paulo. A gente estudou nos últimos capítulos as viagens, a primeira viagem de Paulo, depois a segunda, e agora esse capítulo de hoje não é um capítulo muito espiritual, como tem sido os outros, mas o que eu acho lindo na Bíblia é que a Bíblia não esconde os erros, não esconde as falhas das pessoas. A Bíblia mostra para a gente uma realidade e faz com que a gente entenda que Deus, ele é o Deus dos heróis da Bíblia, mas esses heróis da Bíblia, eles só foram heróis porque teve o poder de Deus, do Espírito Santo sobre eles. Eles não tinham nada deles mesmos. Então, isso me dá a eu e a você aquela esperança que nós também podemos ser esses heróis da Bíblia, que Deus também pode usar a mim e a você para a sua obra, para um trabalho que Ele tenha nos chamado, né? Então, vamos abrir Atos 15, e eu vou pedir... Marília, você lê para mim, primeira parte, de 1 a 6, por favor. Os discípulos agora teve um problema, surgiu uma discussão, por isso que eu falei que existiam a Bíblia mostra as coisas negativas, as dissensões. Então, hoje a gente vai aprender como que eles resolveram um problema que aconteceu entre eles com relação a diferentes doutrinas com relação ao Evangelho. Vamos começar, então. Chegaram, então, alguns da Judeia que ensinaram aos irmãos de Antioquia: se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés, não podereis ser salvos. Isso provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Providos e encaminhados pela igreja, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos gentios, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns do grupo dos fariseus, que havia abraçado a fé, protestaram, dizendo que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Até aí? Mais um. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar deste assunto. Depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou: Peraí, aí tá bom, até o 6. Então, gente, começou a haver discrepâncias, eles começaram a discordar
sobre algumas ideias, algumas teorias, né? E o que aconteceu? A igreja de Antioquia, a gente viu que era uma igreja que cresceu muito, muito rápido. Foi a igreja de Antioquia que mandou os apóstolos para as outras cidades. Lembra que eles saíram de navio, passaram para Chipre e foram para outros lugares pregar para os gentios. Quando eles voltaram, tinha aquelas ideias meio diferentes das que eles tinham ensinado. E essas ideias tinham vindo de Jerusalém. Aí ele e Barnabé discutiram com eles, falaram, não, então nós vamos lá esclarecer essa conversa, porque isso aí não está certo, não. Então, eles foram para Jerusalém para esclarecer o assunto. O assunto era que os fariseus, eu tenho começado a estudar um pouco mais sobre esses fariseus e os saduceus. Os fariseus não eram maus, não eram pessoas más, eles eram pessoas extremamente zelosas, ao rigor. Então, nada que é extremo é bom, né? Ontem eu tive aqui em casa, duas vizinhas minhas venderam as casas e estão mudando, aí eu fiz uma festinha para despedida, e duas delas que estão muito interessadas, uma se converteu durante a quarentena, a gente conversando, mas ela está numa, sabe aquela paixão louca, e ela quer porque ela quer falar de Jesus para todo mundo, e ela é um pouco agressiva na maneira de falar. Então, a gente estava conversando ontem, aí eu perguntei da mãe dela, a mãe não quer saber de mim. Eu falei, Catalina, às vezes a gente fala mais com o silêncio e com as ações do que com as palavras, porque eu fiquei pensando, se a mãe dela está escutando o que ela está falando aqui com as vizinhas, a mãe dela não quer nem saber, porque ela é muito taxativa, né? E os fariseus eram assim. Então, assim, eles eram extremamente zelosos, a intenção deles era excelente, mas eles exageravam um pouco, né? Então, no evangelho, no cristianismo, é necessário haver equilíbrio. Equilíbrio é uma coisa difícil, porque a gente nunca sabe, né? Às vezes é uma linha fina que a gente tem que andar, mas o Espírito Santo nos ensina, nos guia, né? Então, esses fariseus mandaram a notícia lá para Antioquia, porque Paulo e Barnabé foram pregar o quê? A salvação pela fé e arrependimento em Jesus Cristo, no sangue de Jesus. Aí esses fariseus falaram, nada disso, tem que circuncidar, senão não vai ser salvo. Aí Paulo e Barnabé falaram, não é assim não. O evangelho, Jesus disse que era para circuncidar o coração. Não era para os judeus, tudo bem, mas os novos convertidos. Então, esse capítulo de hoje vai ser todo sobre esse concílio, esse encontro dos líderes e dos saduceus e dos apóstolos, que, na verdade, não eram pessoas instruídas. A maior instrução dos apóstolos foi o quê? Andar com Jesus. A caminhada desses 3 anos foi a escola deles, né? Não teve melhor escola, né, do que essa. Então, com o passar do tempo, a igreja primitiva já não era mais uma coisinha pequena, nem era pequena, né? Porque no primeiro dia era 3.000 pessoas, depois 5.000, a gente viu a conta em Atos, mas já tinha se expandido pelo mundo, já estava crescendo, era uma coisa quase que universal, porque a gente nem tem conta. A gente viu que na Antioquia era uma cidade de comércio, que vinha gente de todo lado. Então, essas pessoas que não eram dali, que vinham e convertiam, iam para seus lugares e levavam a mensagem, né? Então, dali foi para a África, foi para a Europa, porque Paulo depois visitou a Europa, né? Foi na Espanha e foi na Itália. Então, existiu a expansão, a divulgação do evangelho. Então, essa discórdia, né, levou a Paulo e Barnabé para viajar para Jerusalém, para ir lá, reunir com todo mundo e ver o que estava acontecendo, né? Onde que estava Pedro, que já sabia dessa história e estava deixando os fariseus influenciarem tanta gente, né? Então, no versículo 5, a gente vê o que eles falaram. Eles falaram assim, o partido religioso dos fariseus haviam crido e disseram que esses fariseus haviam crido em Jesus, eles acreditavam que Jesus era filho de Deus, que trouxe a salvação
mas que não era só isso, precisava mais, né? Então, a gente vê que os fariseus, o fato mais importante era que os judeus fariseus convertidos, apesar de reconhecerem o Messias e aceitado ele como filho de Deus, eles queriam impor a circuncisão aos gentios, né? E isso, eles acreditavam na salvação, mas que precisava de mais do que isso, né? Mas apenas depois da circuncisão é que eles seriam completamente salvos. Um simples detalhe, né? O problema com isso é que gera a ideia de que o homem tem que fazer a sua parte, ou seja, algo além do sacrifício de Jesus, né? Eu sou capaz eu preciso fazer alguma coisa. Eu já ouvi muita gente aqui entre nós falar isso, mas eu tenho que fazer isso. Não, o sacrifício de Jesus foi suficiente, né? A gente vai ver hoje, durante a lição, que a vida transforma quando Jesus entra. Não sei se alguém teve a oportunidade de escutar aquele vídeo que eu mandei do pastor Cláudio. Gente, é muito bom, porque é gostoso de escutar, é longo, é uma mensagem inteira, mas é tão gostosa a mensagem dele, porque tem humor no meio dela, mas tem uma verdade muito profunda, sobre o relacionamento e a transformação que Jesus faz na vida das pessoas, né? Então, o próprio Pedro, outra coisa, quando a gente acha que a gente precisa fazer alguma coisa para merecer a salvação, ou para merecer, porque salvação é o que a gente fala. O que é a salvação? Eu sou salva de quê? Eu sou salva do inferno, né? Eu sou salva da morte eterna. Essa é a salvação, né? Não sei se alguém tem outro tipo de ideia da salvação, mas Jesus veio para nos salvar disso, para nos salvar das garras de Satanás, né? Então, quando eu acho que eu preciso fazer mais do que aceitar esse sacrifício que ele me deu, por amor, de graça, eu estou praticamente dizendo para ele que o sacrifício não foi suficiente, que eu preciso fazer alguma coisa mais. E isso ofende profundamente o coração de Deus, porque Deus entregou o único, precioso filho dele, tirou ele lá do céu, da glória, do palácio, da cadeira do lado dele, mandou ele aqui para viver como homem, para sofrer, né? Eu estou preparando o estudo da semana que vem com as espanholas, e eu vou falar sobre a Páscoa, né? E o maior sofrimento de Jesus não foi o sofrimento físico, a dor dos cravos na mão, da coroa de espinho, não. O maior sofrimento de Jesus foi o momento que o Pai virou as costas para ele. Isso foi o maior sofrimento para ele. Quando ele disse, por que me abandonaste? Né? Deus meu, Deus meu. Né? Então, para Jesus, aquilo ali foi a pior coisa. E ele fez isso por amor a gente. Né? Então, a gente não pode nunca esquecer disso. Né? Nunca deixe o inimigo pensar que você precisa fazer algo mais para alcançar o favor de Deus. Né? É a fé em Jesus Cristo. O próprio Pedro foi um líder, né? Foi o primeiro líder, o primeiro mensageiro do Evangelho de Jesus. E lembra no capítulo 10 que Pedro teve aquele sonho, que abriu o lençol e tinha os bichos, tudo diferente, e o anjo falou, mata e come. E ele falou, de jeito nenhum, eu não vou comer nada impuro. E ali Deus estava ensinando para ele que não tinha nada impuro, que Deus purificou, não podia ser considerado impuro, né? E aí Deus mandou Pedro à casa de Cornélio. E o que aconteceu na casa de Cornélio? Um gentio romano, soldado, né? Que tinha o coração voltado para Deus, mas precisava de receber a salvação, precisava de reconhecer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, né? Que morreu por ele. Então, quando ele chegou lá e começou a contar para Cornélio sobre Jesus, sobre a crucificação, sobre a salvação em Jesus, o que aconteceu? Cornélio e as pessoas na casa dele acreditaram na mensagem, aceitaram a mensagem. E o que aconteceu? O Espírito Santo desceu imediatamente.
Eles acharam que Pedro antes achava que o Espírito Santo era só para um grupo especial de pessoas, uma elite, né, que tinha andado com Jesus, ou que eram os judeus. Quando eles viram que o Espírito Santo desceu sobre os gentios, que tinham acabado de ser transformados, de serem convertidos, eles entenderam que Deus estava oferecendo a salvação aos gentios também. Então, aqui, Pedro disse no versículo 11, aqui a gente vai continuar daqui a pouco, mas que Deus vê o coração, né? Pedro, então, se levanta e apela para a mensagem que ele tinha recebido de Jesus. Então, vamos continuar aí de 6 até 11. Deixa eu ver quem vai ler. Mônica, você pode ler para mim? Posso. Reuniram-se os apóstolos e os anciões para tratar dessa questão. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a seu respeito, dando-lhe o Espírito Santo da mesma forma que a nós. Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Por que, pois, provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Nós cremos que, pela graça do Senhor Jesus, seremos salvos exatamente como eles. Toda a assembleia o ouviu silenciosamente. Em seguida, ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Até aí tá bom. Então, aqui a gente vê, Pedro está dizendo o que Deus já tinha feito, né? Como Deus tinha falado para ele, não só através da caminhada com Jesus, mas depois, quando ele começou o ministério, né? E ele diz no versículo 11, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é pelo que eu vou fazer, o que eu fiz, o que eu tenho que fazer, né? É pela graça de Jesus. E aqui a gente vai entender que desde o jardim do Éden, depois que Satanás conseguiu convencer Eva de comer a fruta e desobedecer a Deus, o intuito de Satanás sempre foi e sempre será causar divisão, causar intriga, causar a separação entre as pessoas, a desconfiança de Deus, ou a discórdia, quando aqui é no caso, né, é o corpo de Cristo, a igreja estava crescendo, aí o que ele queria? Minar a base, né? Vamos lá provocar uma baguncinha, né? Mas ele falhou no seu intuito, né? Não conseguiu, e a gente vai ver por quê, né? E até hoje, o intuito de Satanás é dividir, é destruir, é discordar, e a gente está vendo isso mais do que nunca, né? E como que o povo está cedendo a essas divisões e discriminações que não vêm de Deus. Isso a gente sabe que não vem de Deus, né? O próprio apóstolo Paulo, ele estava ali, né? O próprio apóstolo Paulo, ele era um fariseu. E a gente vai ver isso, ele mesmo disse lá em Filipenses, está aqui o versículo, ele fala assim, eu fui, porque ele estava falando que ele, como judeu, praticador da lei, né, quando ele aceitou, ele teria direitos a cobrar das pessoas muitas coisas, porque ele era um seguidor fiel. Então ele fala, eu fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Então, era uma biografia dele, né? Isso era Paulo antes de se converter, né? Depois ele falou, nós, judeus de nascimento, né? Se referindo aos judeus que já haviam se convertido, tá? Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Então, ele aprendeu isso.
na sua jornada, depois que ele se encontrou com Jesus. Não, ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também, que cremos em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Então, você pode obedecer os 10 mandamentos, impossível uma pessoa, ser humano, obedecer a todos, e a Bíblia diz que se a gente errar em um, já errou em todos, né? Mas a prática da lei não justifica ninguém diante de Deus. O que justifica é Jesus. Então, o parecer de Pedro diante da congregação, né, foi um discurso, né, de experiência de vida dele. Né? Ele revelou as experiências que ele já tinha passado com Deus e o que ele tinha aprendido na sua jornada. Né? E aqui, gente, lembra que eu falei que a gente ia começar a deixar Pedro de lado um pouquinho e Paulo ia ser o que a gente ia falar mais, né? Então, Pedro aparece aqui e eu acho que ele já não aparece mais no final do livro de Atos. Aqui era uma das últimas vezes nos próximos 2 capítulos que Pedro vai ser mencionado. Então, no versículo 10, né, ele fala, então, por que agora, se nem nós mesmos, como judeus, até para nós foi difícil, né, viver debaixo dessa lei, por que agora vocês querem impor isso para os gentios que estão convertendo? A gente está tentando levar essa mensagem para ele porque Deus quer oferecer essa mensagem para os judeus, para os gentios, a mensagem de amor e de salvação através de Jesus. Pedro argumenta que agora somos salvos pela graça de Deus, ou seja, não há mais nada que possamos fazer para ser salvos, além de crer em Jesus. Ele diz que se Deus já aceitou os gentios, quem somos nós? Para julgar e rejeitar. Este concílio deve ter sido um evento fascinante. Eu, quando estava lendo, falei, queria ser um mosquitinho para estar aí, para ver. Porque eram homens doutrinados na lei, estudiosos, fervorosos, seguidores, zelosos da lei. Outros que aprenderam de Jesus, pescador, né? Os apóstolos, gente simples, gente comum. Né? Talvez um nível de idade super diferente entre eles, e todos ali, Paulo que veio, né, depois de ter uma experiência maravilhosa com Jesus, então eles ali todos discutindo um assunto muito importante. Haviam diferenças de pensamentos, haviam diferenças de doutrinas, mas estavam todos reunidos tentando encontrar a verdadeira resposta para o problema que eles estavam enfrentando. Né? O mais lindo que foi o Espírito Santo que guiou, que mostrou, porque a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. A verdade a respeito da salvação não poderia ser comprometida. Né? Eles chegaram, a gente vai ver a conclusão que eles chegaram agora na próxima leitura, e foi Tiago que chegou com essa conclusão, né? Eles não existem, como eu tentei achar uma palavra que expressasse o que a palavra em inglês compromise fala, né? Então, não achei uma palavra em português, é como a saudade em inglês, né? Não tem uma definição específica. Então, eu imaginei assim, não podia haver meio termo. Não tem assim, você fica com isso, eu fico com aquilo. Não. A verdade de Deus teria que prevalecer, a verdade que Jesus tinha ensinado. Alguém ia ter que ceder, alguém ia ter que ficar, reconhecer, né, que não estava certo, mas não era uma coisa que ia causar divisão entre eles, e não causou. Vamos, Andréia, você pode ler para mim de 12 a 21, por favor? Toda a assembleia o ouviu silenciosamente. Em seguida, ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouvi-me, disse ele.
Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Ora, com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que caiu, e reedificarei as suas ruínas e o levantarei para que o resto dos homens busque o Senhor. E todas as nações sobre as quais tem sido invocado o meu nome. Assim fala o Senhor que faz estas coisas. Coisas que ele conheceu desde a eternidade. Por isso julgo que não se deve inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que se lhes escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, das carnes sufocadas e do sangue. Porque Moisés, desde muitas gerações, tem em cada cidade seus pregadores, pois que ele é lido nas sinagogas todos os sábados. Lido. É lido. Obrigada. Então, aqui, gente, Tiago, então agora aqui nós vamos... houve um silêncio, todo mundo escutou a pregação, a discursão, né, o discurso de Pedro. Né? Então, houve aquele silêncio. Quando Pedro terminou, Paulo e Barnabé começaram a testemunhar do que eles estavam experimentando, de quantas pessoas estavam se voltando para Jesus e aceitando a palavra do Evangelho e mudando de vida e se transformando, de como que os judeus e as outras pessoas estavam perseguindo a eles por causa do Evangelho, mas principalmente a mensagem de Paulo e Barnabé eram a mensagem do Evangelho está sendo pregada e está sendo aceita entre os gentios. Então, levantou Tiago. Aqui nós vamos... existem assuntos, já falei, a gente já bateu nisso várias vezes, né, de assuntos na Bíblia que às vezes são um pouco polêmicos. Então, como eu estou ensinando, e eu vou dividir com vocês o que eu aprendi e o que eu tenho estudado e visto. Né? Então, Tiago, existiram 3 Tiagos na história da Bíblia de Jesus. Né? Existiu Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, Tiago, o filho de Alfeu, e Tiago, o que é chamado irmão de Jesus, o que é esse que nós vamos falar hoje. Então, eu coloquei uns detalhes de lugares na Bíblia onde você vai encontrar, onde é basada essa história de que Tiago é o irmão de Jesus. E a gente tem que ter cuidado quando a gente lê e interpreta a Bíblia por várias coisas, e eu já falei, a gente tem que ler o contexto, a gente tem que ler as datas, o tempo em que aconteceu, a gente tem que entender se aquela interpretação está sendo para suportar ou apoiar uma doutrina que a pessoa está querendo apoiar. A gente vê isso muito em algumas religiões que usam a Bíblia para apoiar uma coisa que vai completamente contra o que Jesus mesmo ensinou. Então, hoje nós vamos falar desse Tiago, que foi o irmão de Jesus. Então, a gente sabe, o que a gente sabe dele é o seguinte, aqui nesses versículos, depois eu quero que vocês procurem em casa. Primeiro, ele não creu em Jesus no começo, ele não acreditava que Jesus era quem ele dizia ser. Então, lá em João, a gente vê claramente falando que os irmãos de Jesus não acreditaram nele. Né? Depois a gente vê que quando Jesus ressuscitou, Jesus falou com os discípulos, vai dizer a Pedro e a Tiago. Né? Então, Jesus quis ter um tempo a sós. Então, os estudiosos creem que o Tiago veio a crer em Jesus depois da crucificação. Que até então, imagina, você crescer com um irmão que é perfeito, tudo faz ele direitinho, nunca a mãe fica brava com ele sempre ganha os maiores estrelinhas, né, na escola, faz tudo certinho, então devia ser aquele irmão super chato, né? Então devia haver um rancor normal da humanidade, né? Isso existe. Então a gente não tem relatos dessa história de vida antes do ministério de Jesus, né? Mas a gente sabe que eles não apoiavam e, inclusive,
teve uma época no ministério de Jesus que eles falaram para Jesus subir lá para Jerusalém exatamente para ele ser preso, exatamente para ele ter problema lá com os oficiais, né? Mas depois ele se tornou um líder da igreja primitiva. E a gente vai ver que a liderança dele não tinha nada a ver com Jesus. Não é porque, você é irmãozinho de Jesus, então você vem aqui, você é especial. Não. Foi realmente a transformação do coração dele e aquele desejo de servir a Deus. Então, a gente vai ver tudo isso que ele falou aqui, a gente vê que ele levantou e falou. Então, ele era respeitado. E a gente... Aqui já tinha passado, assim, não era só um ano, já tinha passado 15, 20 anos, desde que Paulo converteu, de que Jesus tinha subido ao céu, que a igreja primitiva continuava. Então, parece que lendo aqui, né, cada capítulo foi ontem mesmo, mês passado. Mas não, já tinham passado, imagina quantas viagens Paulo fez de navio, de carro a pé, não tinha carro, né? Então era de navio e a pé. Então, assim, já tinha passado muitos anos. Então, Tiago tinha se tornado uma pessoa respeitada, né, entre os irmãos lá. E outra coisa, Tiago era conhecedor da lei. Ele conhecia o Velho Testamento. Tanto é que aqui ele recitou lá o versículo lá de Amós, Amós 9, no Velho Testamento. Ele disse assim... Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens, fazendo menção do resto do povo, não só dos judeus, mas todos, nós, os gentios, gregos, os romanos, todos tivéssemos acesso àquela mensagem salvadora de Jesus, né? Então, qual foi a conclusão que ele chegou? Ele foi o que chegou a uma conclusão que foi aceita por todos. Então, ele falou, olha, não vamos botar um peso maior do que eles podem suportar. Se Deus mandou a gente, Jesus deixou um ministério para a gente levar a mensagem do evangelho, a gente não pode dificultar ainda mais esse evangelho. Vamos levar a mensagem do evangelho do jeito que Jesus pediu para a gente levar. Mas a gente vai falar para eles se abstenerem das comidas sacrificadas a ídolo. Quando eu estava lendo isso, eu lembrei de quando eu era pequena, eu não entendia isso. Depois que eu cresci, que eu fui entender. Minha mãe e minha avó nunca deixaram, nem eu nem o meu irmão aceitarem as balas de São Cosme e Damião. Por quê? Porque tinha sido oferecido, sacrificado, ou entregue, né? Eles faziam aquela cerimônia e traziam e entregavam. Então, eu entendi, depois de grande, né, que era baseado nessas coisas da lei, do Velho Testamento, né, de coisas que eram oferecidas, então que era para eles se abstenerem. E era um costume dos gentios. Os gentios faziam isso numa maneira natural de viver, né, numa maneira... Era a vida deles. E a gente já viu que quando as pessoas... A mensagem do pastor Cláudio, eu achei lindo, porque ele fala assim, quando você leva Jesus para casa, o ambiente na sua casa vai mudar. Quando ele entra com você, dentro de você, a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai mudar, né? Então, é isso que eles queriam ver uma transformação nos gentios, uma transformação que mostrasse que a cultura deles, ou, por exemplo, outra coisa que falou aqui, que para eles se abstenerem, era de coisas, imoralidade sexual, né? Então, isso era uma coisa que Deus não aceita, né? Isso está no Velho Testamento e está no Novo, né? Isso aí é uma coisa que choca os valores e princípios divinos. Então, eram coisas racionais que Tiago estava dizendo para eles se abstenerem. Efésios 4, Paulo, a gente já vai conhecer mais de Paulo, mas ele era uma pessoa, gente, que ele não era um evangelista apenas, ele era um pastor. Então, ele, quando pregava numa igreja, ele não ia embora e esquecia daquela igreja.
como a gente vê, às vezes, muita gente hoje em dia, as igrejas contratam, né, um pastor para vir pregar de longe, aí o pastor vai embora e acabou, né? Não, Paulo se preocupava com aquele grupo. Paulo mandava cartas, mandava alguém lá visitar, vai lá ver como que eles estão, vai ver se eles estão precisando de alguma coisa, vai ver se a fé deles tem aumentado, se a igreja tem crescido. Então, Paulo foi sempre preocupado com as ovelhas, ele foi um pastor, mas além de ser um evangelista, né? E em Efésios, ele escreveu essa carta para a igreja de Efésios. Em Efésios 4:20, ele diz assim: não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? Uma vez que ouviram falar e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver. Quando a gente aceita caminhar com Jesus, é necessário haver uma transformação. As pessoas têm que notar que alguma coisa está diferente na sua vida. As pessoas têm que sentir que, se você era uma pessoa que vivia preocupada, você agora confia, porque você não está mais sozinho, né? Se você era ansiosa, ou se você... A gente vai ler aqui daqui a pouco que fala: quem roubava não rouba mais, né? Quem mentia não mente mais. Então, essa é a vida da pessoa que caminha com Jesus. Esse versículo é bem grande, mas é muito importante. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Nós somos criados, Deus quer que a gente seja santo como Ele é santo. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha. Quantas vezes a gente vai dormir com raiva do marido, né? A Bíblia diz que não, resolve primeiro o problema, não vai dormir com raiva, não. Dá um beijinho ali, pede perdão, né? Seja aquela pessoa que primeiro, né, dá lugar à ira, né? Resiste, pois ela cria oportunidade para o diabo. A ira, o ressentimento cria oportunidade para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, né? Que a sua boca produza palavras de vida, palavras limpas, que não exista nome feio, fica falando palavrão, para quê? Né? Que a nossa boca reflita os valores de Deus que estão dentro de nós. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará com sua prosperidade. Então, o Espírito Santo é um selo que nós temos. Deus colocou esse selo em nós, né? E tudo que a gente faz que desagrada a Deus, a gente entristece o Espírito Santo que está dentro de nós. Por isso que é tão importante conhecer. A Bíblia é muito clara nas coisas que desagradam a Deus, né? A gente precisa conhecer essas coisas. Livrem-se de toda amargura, raiva, das palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondadosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus em Cristo nos perdoou. Parece que quando eu estava vendo isso aqui ontem, falei, gente, é uma lista, né, que se eu ler isso aqui todo dia, no começo do meu dia, eu tenho certeza que o meu dia vai ser melhor, porque eu vou lembrar claramente das coisas que eu não devo fazer para desagradar o Espírito Santo em mim, né? Eu vou tentar o melhor que eu posso, porque às vezes a gente esquece, a vida acontece, né? A gente acorda, começa o dia correndo e a gente nem se dá conta de que a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, né? E que a gente tem que cuidar para não entristecer o Espírito Santo. Dos gentios era pedida uma grande transformação de atitudes e costumes que Deus já havia ensinado aos judeus, né? Os judeus tinham vindo desde lá de Moisés
com a lei. Então, eles já sabiam. Lembra que eu comentei já umas 2 semanas atrás, e quem está acompanhando a leitura está vendo, porque eu escrevo, a lei, ela veio para nos mostrar quem era Deus, para nos mostrar a santidade de Deus. Né? A lei não veio para que a gente obedecesse, ela veio para apontar o que é mal, o que todo mundo estava fazendo, e Deus criou um povo que ele queria que fosse diferente. Então, os judeus já tinham, desde da geração lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus já vinha treinando os judeus. Mas os gentios eram esse povo que não tinha o temor de Deus. Eles não conheciam essas leis. Então, eles precisavam ser introduzidos àquelas coisas que os judeus já conheciam. Mas haviam coisas que mesmo... deixa eu ver onde que eu coloquei. Que Deus tinha falado lá em Deuteronômio, no Velho Testamento, que Deus estava mais preocupado com a circuncisão do coração do que com a circuncisão lá do pirilio deles. Deus queria o coração realmente. Não adianta nada você fazer uma coisa artificial de fora quando o coração não está no lugar certo. Por isso que Cornélio, apesar de ser um gentio, e toda a sua família, Deus viu na hora o coração de Cornélio, a sinceridade do coração dele. Né? Os judeus era pedido que... Posso fazer uma pergunta sobre isso? Não, agora não. Não. Tá. Espera aí, deixa no final você faz, tá? Aos judeus era pedido que aceitassem o Filho de Deus, o Messias prometido. Então, esse era o que era pedido dos judeus. Né? Então, Jesus ressuscitou, para eles foi difícil aceitar isso, porque eles queriam um rei que viesse acabar com o Império Romano que estava oprimindo. E Jesus veio, simples, né? Andando pela rua com um bando de pescador, um povo esquisito, que não tinha nada a ver com os sacerdotes e fariseus do templo. Então, era tudo, nada do que eles esperavam. Né? Mas, se vocês ainda não assistiram, assistam a série The Chosen. Porque, gente, é muito lindo aquele Jesus. A personalidade dele, a maneira que ele fala, né? Ele fala, se vocês estão pensando, ele conversando com Nicodemos, né? Ele falando para Nicodemos, mas você é ele, você é o Messias. Mas não era você não vinha para destruir a opressão. Ele está assim, não é isso, não é bem assim. Né? Não é bem assim, tem uma obra muito maior para mim realizar do que essa. Né? Fátima, você pode ler para mim de 22 a 32? Então, a gente continua agora. E outra coisa, aqui quando eles falam abstenham-se, né? Abstenham-se, evitar, né? Não é uma coisa, se você fizer, está perdido, já levou, vai para o inferno. Não, por quê? Porque Deus oferece o perdão, né? Às vezes a gente precisa desse perdão várias vezes por dia, não é uma vez só. Eu faço um pecado e penso, não, esse aí eu já estou perdoado. Não, porque você vai fazer de novo. Por quê? Porque a gente é humano, o inimigo nos tenta e nos provoca, e ele sabe a nossa fraqueza, isso aqui é o pior. Às vezes a gente tem medo de falar de Satanás, e ele ganha vantagem na sua vida quando você tem medo dele. Porque aí você não conhece as estratégias dele. Ele conhece as suas. Então, ele é o nosso inimigo. E nós temos que conhecer as estratégias dele para conosco. Pode ler, Fátima? O volume, não esquece. Volume. Aí. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde.
Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nos dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vós abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vós guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia, e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Isso, obrigada. Então, gente, olha só o desfecho, que lindo, né? Então, eles chegaram a uma conclusão, os fariseus aceitaram a proposta de Tiago, né? Aceitaram que realmente não seria necessário impor a carga da circuncisão sobre os gentios. E eu vou ler isso aqui porque eu acho que a gente não pode perder nem um pouquinho, porque a gente tem vivido num mundo de muitas controvérsias, de muitas divergências, né? E a gente viu aqui um desfecho, né, de um problema sério de divergências de doutrinas que podiam determinar para sempre uma divisão que podia influenciar a nossa vida, né? Então, olha só, que lindo desfecho desse concílio. Apesar das diferenças em ideais, nível social e provavelmente idade desses fariseus e apóstolos, eles estavam dispostos a aprender daqueles que haviam recebido de Deus a ordem de levar o evangelho. Com humildade, eles aceitaram os argumentos dos apóstolos e a comunidade continuou crescendo. Após o parecer dos apóstolos e o testemunho de Paulo e Barnabé entre os gentios, os líderes de Jerusalém, dirigidos pelo Espírito Santo, enviaram novamente Paulo e Barnabé para Antioquia com uma carta e mais dois discípulos, 2 apóstolos, para confirmar que tudo que Paulo tinha falado e Barnabé continuavam, né? Então, aquela carta selada foi levada por Paulo e Barnabé e mais membros da igreja de Jerusalém para confirmar aquela mensagem. O objetivo era mostrar o parecer dos apóstolos com a relação aos gentios e encorajá-los, né? Olha só, falar da alegria que o povo de Jerusalém teve ao saber que eles haviam aceitado a Jesus, que eles haviam recebido a mensagem. Né? O versículo 28 diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor nada. Então, não foi só uma decisão de homens. O Espírito Santo estava liderando aquela reunião. Né? Eles oraram, intercederam. Vemos claramente essa atuação. Com a direção do Espírito Santo, eles chegaram a tomar a decisão que havia sido aprovada por Deus. A notícia trouxe grande alegria aos gentios. Que maravilha isso, né? A notícia trouxe alegria. Os gentios, eu acho que ia ser muito pesado. Imagina se hoje a gente vai falar de Jesus para alguém, aí fala assim, não, mas eu sinto muito, mas você vai ter que circuncisar para você aceitar Cristo. Você acha que alguém ia virar cristão hoje em dia se precisasse desse sacrifício, né? Graças a Deus, né? Porque Jesus vem e sabe o quê? A circuncisão do coração não é fácil, não. A gente entregar nas mãos de Deus a nossa vontade, o nosso egoísmo, os nossos preconceitos. É difícil. A circuncisão do coração não é fácil, né? Pode ser
pode não ter uma dor física, como a da circuncisão normal, né? Mas é um processo difícil, é doloroso, né? Por quê? Porque o eu, na vida da gente, é forte e quer dominar, porque ele é dominado por Satanás. Mas quando a gente entrega o nosso eu para Jesus, o Espírito Santo transforma, né? Renatinha, você pode ler 33 a 41, por favor? E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas apareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal a contenda houve entre eles, que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. A segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo. Silas e Timóteo o acompanham. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, hoje, no estudo de hoje, a gente viu 2 problemas diferentes entre os apóstolos. Um que foi relacionado com a igreja, a respeito da doutrina. E agora a gente vai ver um problema pessoal de Paulo com Marcos. Lembra de Marcos? Marcos é o que escreveu o livro de Marcos, mas ele apareceu lá no capítulo 12, eu acho que foi no 12, 13, que eles estavam juntos na sua viagem missionária, mas, por alguma razão que a gente não sabe qual, ele resolveu não continuar a viagem com Paulo e Barnabé, e voltou. E Paulo e Barnabé continuaram. Aqui, e a gente vai saber mais para frente que Marcos era sobrinho ou primo de Barnabé. Então, aqui, Paulo falou, vamos voltar lá, vamos visitar as igrejas que a gente já foi antes, para ver como que eles estão. E Barnabé falou, vamos embora. Mas eu quero levar Marcos com a gente. E Paulo falou, não, Marcos comigo não vai. Então, a gente está... Gente, é real, eles são gente normal, que nem a gente, que tem desentendimentos, né? Então, aqui ele falou, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele havia os abandonado na Panfilha. Então, lá em Atos 13 foi quando Marcos decidiu não acompanhar, não sei por quê, né? Mas a gente vai ver que eles resolveram o probleminha deles mais tarde. Barnabé achou a ideia fantástica de ir viajar, mas acabou que cada um seguiu o seu caminho. Paulo e Barnabé separaram, Paulo e Silas foram para um lado, Barnabé e Marcos foram para outro. Não sabemos os detalhes dessa separação, mas vemos que Paulo estava desapontado com Marcos e não queria sua companhia. Os apóstolos não entraram em consenso e acabaram se separando. Mais tarde, Paulo vai se reconciliar com Marcos. Se vocês quiserem saber quando, lê lá em Colossenses e Timóteo. Marcos veio a participar com Paulo. Paulo pediu para ele vir. Então, eles se reconciliaram mais tarde. Não ficou obrigado para sempre, né? Eu aprendo muito com esses versículos, com essas passagens bíblicas. E hoje eu aprendi muito com esse trecho também. Paulo e Barnabé são 2 cristãos fenomenais, maduros, cheios do Espírito Santo, sensíveis a Deus, mas ainda assim são seres humanos. São seres humanos como eu e você. Tiveram suas divergências, suas dificuldades de relacionamento. Não importa o quão espiritual nós somos, algumas das nossas decisões serão um retrato da nossa humanidade. Infelizmente, a gente
a gente é humano. O único foi Jesus, que não pecou, né? Por isso, precisamos de suplicar a Deus misericórdia e força para que não caiamos em tentação. E quando caímos, porque certamente a gente vai cair, né? Não, a gente pode até escapar de algumas, mas mais cedo ou mais tarde a gente vai falhar, né? Sermos humildes o suficiente para pedir perdão, né? Se o problema é com alguém, para se humilhar, ser o primeiro a estender a mão. A gente já falou tanto nesses 5 anos sobre perdão, sobre, sabe, não guardar o rancor, ser aquele que que oferece a mão primeiro, né? Que a gente possa, essa semana o nosso desafio vai ser esse, né? Primeiro desafio que eu queria colocar para vocês é conhecer as armadilhas de Satanás, porque ele conhece as suas fraquezas. Né? Então, vamos conhecer qual é a área da minha vida que eu estou dando uma aberturinha para ele me atacar. Eu me irrito fácil. Né? Quando eu entro de trás do volante do carro, eu transformo uma outra pessoa. Né? Então, são coisinhas pequenas no nosso dia a dia, na nossa rotina, que a gente pode dar lugar a Deus a cada dia. A gente não dá lugar a Deus no tudo de uma vez. A gente entrega para Ele uma coisinha de cada vez. Então, que essa semana a gente comece a conhecer e entregar para Deus pedacinho por pedacinho. E outra coisa, tem alguém que a gente precisa perdoar? Tem alguém que a gente precisa estender a mão? Né? Tem alguém que... Eu tenho uma cartinha escrita para uma pessoa e já tem um tempo que ela está escrita, está na página aqui da minha Bíblia, e eu estou com medo de mandar, porque não foi ela que está com problema comigo. Né? Eu já pedi perdão 1000 vezes, e já fazem 5 anos. Então, a minha carta diz, você não acha que já é tempo, né, de perdoar? Mas, sabe, eu não sei por que eu estou com medo de mandar, né? Porque vai receber, eu não vou nem estar lá para ver, mas eu acho que está na hora de eu mandar essa carta. Então, tem alguma coisa na sua vida ou alguém que você precisa estender a mão e perdoar ou pedir perdão? Esse está mais fácil, mais difícil ainda. Né? Então, que Deus abençoe, que a gente, com essa lição de hoje, onde a gente viu dificuldades e desavenças, né? Que isso nos anime a entender que se Deus pôde usar um povo assim que brigava, que discutia, ele pode usar a gente também, né? E que a gente possa ter tolerância, que a gente possa ter humildade para poder renunciar e aceitar se às vezes a gente está errado, que o Espírito Santo nos revele qual é a verdade de Deus, a verdade que Deus quer nos ensinar. Que Deus abençoe vocês.